O Lely Centers é um conceito de distribuição da Lely. A gente identifica uma região potencial vendedora da linha dos equipamentos da Lely e a gente faz com que aquele Lely Center ele monte toda a estrutura para que possa atender de uma forma bastante ativa, bastante positiva aos produtores de leite daquela região. A Bonete Agronutri busca diariamente novas tecnologias para que o seu rebanho possa produzir mais leite e mais carne com eficiência e economia. Pensou nutrição, pensou Bonete Agronutri. Somos uma empresa que busca hoje trazer o que tem de melhor no mercado, buscando hoje todo o Brasil e a América Latina. Nossa visão, nossa missão é ser o maior fabricante do segmento de pecuária de leite e gado de corte, buscando constantemente inovação em nosso parque fabril, linha de produtos cada vez mais inovadoras, com uma equipe nossa lá fantástica, produzindo o que tem de melhor no mercado, buscando pesquisa e desenvolvimento, trazer realmente ao mercado o que tem assim para trazer confiança, credibilidade. Já parou para pensar como será o amanhã? A escolha certa hoje constrói o sucesso que virá. Rumo Nutrição Animal. Boa noite! Estamos na terceira semana de novembro de 2023 e está no ar o Conversa com Leite, o nosso tradicional encontro semanal de discussão da nossa querida cadeia leiteira em seus aspectos técnicos, científicos e também análise de mercado. E estamos aí na iminência de finalizar um 2023 positivo, do ponto de vista de finanças, do ponto de vista de dinheiro. É lógico que nesses últimos meses tivemos alguns reveses de mercado. Os preços de leite estão abaixo do que estiveram no mesmo período do ano passado e é lógico que ninguém de nós quer perder dinheiro. Sempre ficamos muito aborrecidos quando isso acontece. Mas não deve ser motivo de forma nenhuma para que nós desanimemos ou para que nós diminuamos os nossos cuidados com os nossos animais, mantendo sempre a nossa tradicional boa expectativa de recuperação de mercado, que é o que os preços que estão sendo vendidos do laticínio para o varejo têm indicado. Entendemos que até este leite de novembro, leite de dezembro, nós teremos uma recuperação de valores ou, na pior das hipóteses, uma manutenção de preços, mas entrando 2024 com bastante tendências de subida. É lógico que até o final desse ano nós dedicaremos um programa exclusivamente para fazer uma análise desse segundo semestre e uma retrospectiva geral sobre o que foi o nosso 2023 que está prestes a findar. E voltando nossas atenções, especificamente neste momento do ano, nesta grande onda de calor que tivemos nesses últimos dias e que possivelmente seja frequente das próximas semanas em diante, entendendo que nos aproximamos do verão, cuidar com o desafio do estresse térmico. Existem alternativas que visam a amenizar a problemática que o calor gera no organismo dos animais. É uma bagunça metabólica generalizada que, no aspecto físico externo, nós temos alternativas para lançar mão, entendendo a dinâmica do resfriamento das vacas, de aspersão de ventilação, linha de coxo, sala de espera, isso é fundamental. Para aqueles que trabalham as vacas não confinadas, atenção com a quantidade de metros quadrados por animal de sombra natural ou sombra artificial, importante demais este tipo de zelo, e também alternativas que envolvem alimentação, alternativas que envolvem aditivos que visam melhorar esta realidade, de desfazer parte da bagunça que o calor realmente, infelizmente, acarreta no organismo dos animais. E por falar em aditivos, hoje eu tenho a grata satisfação de contar
com a presença aqui no microfone do nosso Conversa com Leite, da Juliana Reulon. Ela que é doutora em nutrição, conhece demais de vaca, de nutrição, de rumen e de aditivos e com certeza nos brindará com um pouco do seu conhecimento na noite de hoje. Muito boa noite, Ju, seja bem-vinda. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com você hoje, com todos que estão nos escutando, nos assistindo. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, né, Juliandro? Eu acho que é importante dar uma introdução do que a gente vai conversar, né? Linkar, né, com o tema que a gente vai falar. Eu sou zootecnista, né? A minha área de atuação hoje é bovinos de leite 100%, porém eu venho de uma história muito relacionada à integração lavoura-pecuária, né? Então eu estudei muito isso na graduação, no mestrado, no doutorado, foi focado para sistema integrado, só que tudo relacionado a rumen e ruminantes. Então, qual que é o benefício de uma adubação na pastagem? O que isso vai trazer de benefício para o rumen, né? Será que só a pastagem é suficiente? Se adubar a pastagem é suficiente? Fornecer isso para o ruminante é suficiente? Em termos de rumen, né? Será que chega ou precisa um suplemento? Né? Como que as bactérias trabalham? Então, eu trabalhei muito nessa linha e na área comercial aí eu fui para o leite e para aditivos. Então, hoje tenho um histórico aí com aditivos fitogênicos, né? Na grande maioria, adsorvente, então aditivos em geral, né? A gente acaba trabalhando. Uhum. Perfeito. Antes da gente falar de aditivos, pegando um gancho na expertise da tua história, tuas pesquisas, é sabido por todos os produtores que quanto melhor a gente corrige o solo, quanto mais a gente aduba uma planta forrageira, melhor nós teremos a produção em volume, por exemplo, de matéria seca por metro quadrado. Isso é uma coisa até bastante lógica. Agora, quando a gente analisa este alimento comparando um alimento melhor adubado, uma forragem melhor adubada para uma menos adubada, do ponto de vista de digestibilidade, eu realmente terei uma grama Tifton que foi adubada a preceito, conforme deve ser, contra uma parcialmente adubada ou uma não adubada. A origem destes três cenários, eu realmente, naquela melhor adubada, eu vou ter, além de mais produção por metro quadrado, um material que melhor digere? Sim, vamos pensar em bovinos de leite. Geralmente a gente fala em pastagem adubada mais relacionado também a nitrogênio, né? Nitrogênio do solo. E a principal função dele é aumento de proteína, né? Então, aumento de proteína bruta. Tem algumas pastagens que respondem muito bem, que é as pastagens de inverno, aveia e azevém, por exemplo. Então, se você fornece uma adubação significativa de nitrogênio, ela responde em proteína bruta do alimento. Isso é importante para o bovino, você consegue chegar a 30% de proteína no azevém, né? De uma qualidade superior. Só que só a pastagem não é suficiente, né? Então, isso veio de alguns trabalhos que eu fiz, que o animal ele precisa da pastagem, né? Ele vai ter lá as bactérias, vão degradar essa fibra, essa celulose, só que ele precisa de um suplemento para garantir que o animal absorva essa proteína. Então, não adianta eu suplementar a pastagem, ter um produto de qualidade se eu não forneço uma fonte de amido, por exemplo, né? Pensando em bovinos. Outra questão também que você comentou da matéria seca, geralmente quando você aduba, você consegue colocar mais animais por área, né? Então, pensando talvez no corte, às vezes o ganho não é tão compensatório em peso, mas é compensatório em lotação. Você consegue colocar, né, mais animais por área. Eu vejo também a questão do sistema integrado é importante, né? Tem toda a parte de ciclagem de nitrogênio, e aqui no sul a gente consegue... A temperatura está mudando muito, né? O clima vem mudando muito nos últimos anos, mas ainda se consegue fazer um sistema integrado de qualidade, né? Com milho, coloca o milho no verão e no inverno você faz o pastejo, né? Com os animais no azevém. E o ganho é compensatório, né? A questão da área. As áreas pastejadas, elas produzem muito mais do que não pastejado, mesmo que tenha aquela questão que o pessoal comenta da compactação, né, do solo.
Então o animal ele compacta. Isso não é mito, né? É fato. Compacta bastante. Só que depois que você entra com uma outra cultura, ela descompacta, né? Então você tem uma compactação aí de 30 centímetros superficiais. Depois você coloca a próxima cultura, ela descompacta. Então, compactou, descompactou, né? O que não consegue se reverter é aquela compactação mecânica que vem de anos, né? Com trator, enfim. Mas máquina. onde existe a integração, automaticamente esse problema ele não perpetua, ele se Não corrige. perpetua. Ele se corrige nos 30 primeiros centímetros. E aí, o benefício que ele dá para a lavoura é muito significativo. Nas áreas pastejadas, produz mais do que áreas não pastejadas, por exemplo. Né? Até por conta dessa ciclagem e dessa adubação, como se ela permanecesse um histórico no solo. Você vai transportando isso, né? Eu entendo que algumas pessoas agora estão nos ouvindo e pensando da seguinte forma: para que eu trabalhe uma cultura forrageira e tenha a excelência nessa produção, na qualidade bromatológica, eu vou precisar investir em adubação, enfim, em protocolos que venham a suplementar o que falte no chão para chegar nesse sucesso. E é lógico que esta adubação, que este investimento, ele tem um valor financeiro. Quanto que o produtor poderia considerar de ganho em leite? Se é que esse número existe, mas vamos devagar, vamos pensar nessa realidade. Quanto que o produtor ganha por ter um pasto que não simplesmente cresceu mais ou teve mais matéria seca, mas uma matéria seca que virou mais leite? Existe uma lógica matemática nisso? Eu vou entregar mais adubação para o chão e vou ter automaticamente mais leite, não só por ter mais volume, mas por ter melhor aproveitamento ruminal? Existe. Existe, até porque a gente veio comentando antes, né, a questão do rumen. Não entra... tem vários detalhes, né? Então, por exemplo, desde a hora que os animais vão ser inseridos na pastagem, né? Então, hoje a gente fala muito em rotação de pastagem. Por que faz uma rotação de pastagem? Porque a qualidade do produto ela é melhor quando a planta é jovem, né? Então, falar em altura aí, 30 centímetros de altura, 40 centímetros de altura, quando começa a passar disso, falando em pastagens mais de inverno, né? O animal já não aproveita tanto na teoria, né? Porque a planta ela começa a ficar mais dignificada, isso impacta em digestibilidade, então impacta em produção de leite. Então, por exemplo, tô com uma pastagem bonita e tal, tá alta, os animais estão comendo, eles não têm, não se deslocam tanto para ingerir esse alimento. Só que aí a gente tem que pensar no rumen, né? Se a pastagem está muito alta, se a forrageira está velha, isso impacta em digestibilidade. Então, tem muita lignina, que não é digestível, e aí os animais eles não têm aquela produção significativa. Compreendi. Então, quando ela é jovem, ela é rica em celulose e hemicelulose. E isso é 100% degradado. Aí ela consegue aproveitar a proteína que tem e consegue aproveitar o carboidrato, né, da pastagem. Então, coloca os animais no pasto e fornece o amido, ela aproveita 100% a proteína que foi colocada na pastagem. Então, a gente consegue contabilizar isso e reverter em produção de leite, né? Entendi. E existe essa equiparação, esse ajustamento de manejo, porque de repente eu estou otimizando essa produção, adubando, só que eu estou, de certo modo, descompensado em lotação, em quantidade de animais, e daqui a um pouco eu vou passar o ciclo vegetativo da planta do seu ponto ótimo e vou ter uma planta velha. Vai ter uma planta velha. E o ruminante, ele seleciona, né? Ele é seletivo, né? Desde a hora que ele está consumindo. E aí tem todo um desgaste do animal, né? Relacionado a esse sistema. Então, ele seleciona as plantas mais jovens, mas ele acaba consumindo as mais velhas porque é o que tem disponível. E realmente, as mais velhas, elas funcionam mais como uma fonte de fibra, né? Mas pensando em digestibilidade, a mais jovem é mais interessante. A gente tem prejuízo quando trabalha com material velho, né? Com material velho. E o que é muito comum, em se tratando de algumas gramíneas de verão, é a característica de ser perene, de estar sempre no chão e não de ciclos anuais em si. E a gente vê muito com a grama Tifton, a grama Gigs, que ganhou muita expressão, e eu tenho visto um movimento muito positivo em cima da cultura da alfafa,
que no Brasil há muito se tenta, pouca gente realmente tem sucesso, mas, por outro lado, existe pouca pesquisa e muito ainda a ser desenvolvido especificamente nessa cultura, nessa planta que é tida como a rainha das forrageiras. Em se tratando, por exemplo, de quem vai permanecer com esse material de uma forma continuada e não fazer a integração com as culturas de grãos, a integração lavoura-pecuária. Existe algum cuidado que os produtores precisam ter, além da adubação, com relação a esta questão de compactação, entendendo que eu não vou trocar e sempre estar lá? E muitos não colocam vaca pastar, simplesmente vão fazer pré-secado, vão fazer feno, tanto nas questões que envolvem Tifton quanto nas questões que envolvem alfafa. Quais as alternativas para a gente manter sempre uma estrutura que produza bem? Agora você já comentou, né? Acho que adubação, acompanhamento da pastagem, às vezes não é sempre possível, né? Você ter um acompanhamento com isso relacionado à análise dessas pastagens, né? O que ela está fornecendo, o que não está fornecendo, rotação, né? Qual o tipo de pastagem que eu estou colocando. Mas, assim, por exemplo, para as perenes, eu acho que o mais, talvez, aconselhado seria a rotação, né? Para tentar evitar com que tenha uma compactação direta ou mais permanente do solo. Mas, assim, eu não acredito que seja um fator limitante a compactação. Fala muito disso hoje, né? Para a bovinocultura de leite, de corte, compacta. O ovino, por exemplo, compacta muito mais que um boi, porque o casco é menor. Então ele compacta o solo muito mais do por que... centímetro quadrado que encosta o chão. quadrado. Interessantíssimo. Né? Não, a gente faz uma leitura, né, em megapascal, né, em perfuração do solo, quanto que isso compacta ou não. E o ovino é nítido, compacta mais. Só que é uma compactação reversível, não tem... Nada que nos tire o sono. Não, nada que nos tire o sono. Se fazer um manejo adequado, né? Manejo do solo adequado, isso aí reverte. Interessante demais. Juliana, quando nós olhamos agora não só essa originação do FDN, das fibras, mas olhamos a questão do ambiente ruminal. Eu vou lhe fazer uma pergunta que eu já ouvi diversas vezes, muitas ocasiões, esse relato no campo. Os produtores dizendo, puxa vida, se eu for usar todos os aditivos que me oferecem, pensando em ganho de produção, as minhas vacas dariam mais de 100 litros por dia. Eu acho que esse é um grande dilema, esse ponto aqui ele é um tanto quanto polêmico, um tanto quanto difícil de ser esmiuçado, mas tua área de trabalho, que em se tratando especificamente de aditivos, como é que você enxerga essa realidade? O que usar, o que não usar, o que funciona, o que não funciona? Se a vaca fosse tua, o que você colocaria no rumen? Pensando especificamente no rumen, especificamente em ganho de produtividade. É difícil. É difícil, né? Essa pergunta é difícil. Mas vamos falar dela, né? Não, até porque eu trabalho com isso, então a gente sempre indica, né, qual que é o melhor aditivo. Na verdade, nos últimos anos, existe uma infinidade de aditivos, né, que a gente pode considerar aí. Por que não pode faltar, né? Adsorvente de micotoxina, eu acredito que hoje já... Se você fornecer, né, no nível adequado, é um produto que não pode faltar. Seria o top 1. É importante, né? Porque ele está muito relacionado principalmente as toxinas que vêm do milho, né? Então, está muito relacionado à reprodução, enfim, consumo. Tem muitas doenças silenciosas que a gente não percebe, mas é por conta da presença das micotoxinas. Então, acho que é um produto importante. Não sei se top 1, né? Mas é um produto que tem que, né, ser pensado na hora de colocar. Até porque muito adsorvente de micotoxina quanto que vai dar de leite? Não, esse aqui não vai mexer no teu leite, né? A gente não... dependendo do adsorvente de toxina, não tem essa função, né, específica de aumentar a produção de leite. Só que indiretamente ele vai aumentar a produção de leite. Né? Então, se ele realmente é muito subjetivo, mas ele colabora nisso. Ele colabora indiretamente. Né? Agora, tem alguns que tem levedura, tem outros itens dentro do adsorvente, aí sim trabalha na produção de leite.
Muito bem, Ju. Deixa eu pegar um gancho no adsorvente antes da gente falar dos demais. Não repare que às vezes eu atravesso a conversa. É vendido a ideia, e muitas pessoas acreditam, que o bovino é resistente a micotoxinas quando se traça um paralelo direto entre um bovino ruminante, melhor dizendo, contra os animais de estômago simples, os monogástricos, né, aves e suínos. E se cria esse conceito, às vezes errôneo, e muitos não usam o adsorvente por pensar dessa forma. Eu não estou vendo bolor na minha silagem, os ruminantes aguentam a pancada e não vão adoecer, eu não vou perder vaca por isso. Até que ponto que realmente uma toxina na circulação sanguínea, no organismo do animal, ele faz mais estrago no ruminante, no monogástrico do que no ruminante, se conceitualmente isso é verdade ou o ruminante se vale do fato de ter um rumen onde as bactérias em alguma instância, em alguma percentagem vão conseguir mudar a fórmula molecular dessa toxina, inativando ela ruminalmente. Então, Sim. o bovino realmente sistematicamente aguenta o tranco ou ele tem essa vantagem de ter um rumen que alivia um pouco essa pressão? Com certeza. Ele tem essa vantagem. Para monogástrico, hoje não se discute a utilização de adsorvente e micotoxina, porque está principalmente relacionado ao sistema reprodutivo. Só que para ruminantes isso acontece também. Pode ser que não de uma forma tão visível, né? Por ele aguentar a pancada, ele aguenta consumir vários tipos de alimento. E, na verdade, a gente falando mais do bovino de leite em si, né? Não tanto, talvez, o bovino de corte. Mas eu acredito que é importante, sim. Ele tem uma série de problemas, né, relacionados a excesso de micotoxina. Sem dúvida Não é nenhuma. visível, né, na silagem. A gente, às vezes, não identifica, né, o bolor, não vê o mofo, não vê se está rosada, enfim. E mesmo assim, quando você faz uma análise de silagem de qualidade, você identifica a micotoxina. Então, é ideal ter um acompanhamento, né? Porque elas estão lá. Elas estão lá, mas algumas estão em maior proporção do que as outras. Estão lá. Dificilmente você vai pegar uma silagem que não tenha a presença de micotoxina, né? Então, foi o que eu comentei. Eu acho que o uso do adsorvente é importante porque ele vai te dar uma resposta secundária, né? De uma doença silenciosa. Uma segurança, né? Uma segurança. Na dose correta. Tem muitas informações, às vezes, que não chega, né, na dosagem. Então, às vezes, tem na ração? Tá, tem na ração. Mas e na dieta total? Na pressão de Será que aguenta? Será que não aguenta? quantos miligramas de toxina está sendo essa ingestão, né? Exato, exatamente. Quanto que o rumen inativou, quanto que foi para o corpo do animal causar prejuízo. Na dúvida, ponto pacífico, a gente não tira, sempre posiciona. Na verdade, eu vejo assim que virou quase um commodity, né? A gente não... A maioria dos produtores utilizam, né? Então, isso é uma disputa, né? Qual utilizar? De quem utilizar? Então, eu percebo que a conscientização vem muito forte nisso. E aqui no Brasil, no leite, a gente não identifica a aflatoxina, por exemplo. Não é feita análise, né, de toxina no leite. Tem alguns países que fazem análise de toxina do leite e aí tem uma certa restrição. A União Europeia faz, né? E nós não temos. Mas será que um dia... Não sei se vai chegar no Brasil, né? Mas se um dia acontecer... Mas hora ou menos hora sempre chega e temos que estar atento nisso, né? É um leite de qualidade, né? E aí a aflatoxina, ela tá muito ligada a problemas, doenças, né? Câncer, enfim, tem uma série de doenças que tá ligado ao consumo, né? Indevido, né? Da ingestão dessas micotoxinas. Sem dúvida nenhuma. E passando o adsorvente de toxina, o que mais você usaria na tua vaca, Ju? Então, além do adsorvente, tem uma série de produtos, né? A gente chama de perfumaria, né? Hoje. É isso aí. Mas assim, no verão eu acho que é indispensável algo que trabalhe na linha do conforto, né? Não vou citar produto, né? Nome comercial de produto, mas um produto que auxilia a vaca na frequência respiratória, que auxilia a vaca na troca de calor, né? Na vasodilatação, que traga o conforto que ela precisa, né? Mesmo com ventilação, com compost, enfim. O animal acaba, nessas altas temperaturas aí, acaba tendo uma série bem complexo, né? Os problemas relacionados ao estresse térmico
são bem complexos. Então, acho que isso é importante. E aí, a gente não entrou no assunto da monenzina, né? Mas é um aditivo, né? Alguns produtores talvez nem comentem sobre a monenzina hoje, porque toda ração tem, sal mineral tem. Então, dificilmente você vai chegar numa propriedade que é isenta de monenzina, né? A não ser que talvez um leite mais clean, né? Um orgânico, um leite nesse sentido, né? Então, hoje eu acho que é um aditivo que é importante, que tem que ser trabalhado na dose correta, né? A informação que ele traz está relacionado a rumen, né? A modulação ruminal que a gente fala. Então, ele trabalha em benefício das bactérias do rumen. Acho que auxilia muito na dieta, né? Está muito relacionado a... É como se trabalhasse como um tamponante, mas não é um tamponante. Mas ele ajuda, né? Nesse efeito da digestibilidade. Eu gostaria de pegar um gancho na tua fala, Ju, e chamar atenção para os amigos que estão em casa sobre esse tema monenzina. Há algum tempo se ventilou, se veiculou a informação que possivelmente ela seria proibida o uso no Brasil, como em algumas bacias leiteiras a nível de mundo ela alegando que ela poderia ter algum tipo de resquício de presença no leite, presença na carne. Mas não existe nenhum tipo de prova, documentação, sequer relato de caso que valide esta suspeita. E ao longo do tempo, monenzina é o aditivo que maior documentação científica validada em revistas indexadas internacionalmente tem para oferecer para quem estuda nutrição. E também para aqueles que não estudam, mas propagam informações nutricionais, que inclusive são vários no mercado. Pois muito bem, eu estou aqui mais uma vez com o meu exemplar do NRC, hoje chama NASEM, enfim, Exigências Nutricionais de Bovinos Leiteiros. Esta aqui é a primeira edição em português, que seria ótimo para a cadeia leiteira do Brasil, se cada técnico que fala de dieta ou simplesmente fala de vacas e cada produtor tivesse o seu exemplar. Aqui existe uma revisão bastante robusta sobre aquilo que é consenso, aquilo que não deixa dúvida entre um comitê de especialistas renomados internacionalmente que compõem este grande grupo de estudos. E a monenzina é, de acordo com o programa de formulação por esses profissionais desenvolvido, o único aditivo indispensável, aquele que, de acordo com a robustez de dados internacionalmente validados em revistas científicas e que, no crivo dos especialistas que desenvolvem esta grande revisão, não deixa a menor dúvida sobre funcionamento em qualquer hipótese de manejo. Então, preste atenção. Cuidado quando você ouvir dizer que monenzina faz isso, aquilo, ou aquele outro, ou aquele terceiro que possa trazer algum tipo de demérito que seja suficiente para o não uso. Prestem atenção, estudem e cobrem de quem lhes atende para que tenha este alinhamento científico. Porque, volto a dizer, o único aditivo que o programa de formulação do NRC recomenda sem questionar é a monenzina. E ela faz o que além de multiplicar essa condição de nós termos mais leite, ela mexe em sólidos, não mexe em sólidos. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Eu li aqui no NRC que ela puxa a digestibilidade de proteína, ela pode fazer isso? Sim, na verdade a monenzina, uma das principais funções relacionadas à digestibilidade está mais ligada à proteína do leite, né? A proteína do rumen. Exatamente. Então, ela não trabalha tanto na digestibilidade dos demais produtos, mas sim a proteína do leite, do rumen. Voltando. Então, acho que é válido esse comentário sobre a comprovação científica da monenzina, né? Então, são mais de muitos trabalhos aí científicos que tem. Na linha de aditivos, eu acho que é importante a gente sempre estar ligado no documento científico, né? Então, tem uma infinidade de aditivos. Só que, será que eles estão comprovados cientificamente ou não? Então, por exemplo, tem uma gordura protegida aqui. E daí?
Qual que é o resultado, né, científico? A gente fala muito isso mais quando a gente conversa entre nutricionistas e não tanto lá com o produtor. Só que eu acho que é extremamente importante o produtor estar ciente das comprovações científicas. E você tem a certeza, Ju, que boa parte dos produtores que nos ouvem já são produtores que leem cientificamente e que apertam seus técnicos. Exato. Até porque eu viro um papagaio aqui nesse microfone recomendando que o povo não seja atendido por cara meia boca. O técnico que está a campo, ele precisa conhecer demais de leite. E ele só vai se sentir pressionado a conhecer demais se o produtor apertar. Exato. Então, quando a gente fala em publicação científica, tenha certeza que o nosso público é seleto. Eu fico muito feliz de saber que as pessoas que ouvem Conversa com Leite melhoram tecnicamente. Exatamente. É extremamente importante. Aí volto lá na primeira pergunta. Qual que é o aditivo mais importante? Existem inúmeros aditivos, né? A gente citou a monenzina aqui com recomendação do NRC. Qual que é o mais importante? Eu acho que é aquele que está validado cientificamente, né? Então, o técnico tem que estar preparado, tem que ter um histórico do produto para dar credibilidade. Funciona? Vai puxar leite? Não vai puxar leite? Sim, tá comprovado. Né? E a gente sabe que hoje no mercado tem muito produto que não está comprovado. E vamos pôr lenha na fogueira agora daqueles produtos que chegam até a casa dos senhores, até a tua propriedade sendo oferecido e dizendo, tem comprovação científica. Aí você pega aqueles panfletos, eu não sei como é que é o nome que se dá, né? Os flyers hoje, que são os digitais. Olha, aquele negócio colorido, ó, X leite de aumento, baixa célula somática, melhora a reprodução, aumenta, diminui CCS. E você vê naquilo lá uma página de milagres. E aí lá no final, ó, comprovado cientificamente. Aí você vê que é uma vaca contra duas, num N de 3, que foi um experimento que tudo bem, pode até ter sido publicado. O que é fundamental? E aí você tem toda a liberdade de me corrigir ao vivo aqui sem problema nenhum, porque aqui eu aprendo muito. Na minha forma de enxergar, é indispensável que o aditivo que seja posicionado venha embasado em uma meta-análise. Então, se a Juliana daqui a um pouco não falar que eu estou errado, faça isso em casa. Pergunta se o aditivo que estão te oferecendo tem meta-análise. O que é isso? É você pegar um número expressivo de publicações sobre esse mesmo tema. Por exemplo, eu tenho uma publicação científica que cá está, deu um resultado positivo. Se eu repetir isso 50 vezes, eu vou ter este mesmo resultado? Existem testes estatísticos que facilitam a minha vida em tentar tirar o erro ou diminuir a chance de, em uma possível repetição, eu ter alguma coisa diferente disso. Mas as circunstâncias, infelizmente, exacerbam às vezes o que a estatística pega e o que a correção dos modelos experimentais também conseguem identificar. Quando eu pego meta-análise, são pesquisadores que reuniram tudo o que foi escrito sobre este determinado aditivo, obviamente dentro de critérios de pesquisa que tenham algum tipo de semelhança, e ao final se faz o grande resumo do que foi publicado cientificamente a esse respeito. E aí se esse resultado diz, não, é 2 litros de leite, uma publicação disse isso e outras 50 validaram que é 2 litros de leite, aí você pode dar realmente peso nisso, pode dar um ok. Eu estou sendo exagerado ou esse é um caminho, Ju? Pode me xingar se eu não estou certo. Não, esse é um caminho. Voltando ao gancho da monenzina, né? Tem uma infinidade de trabalhos que tem e existe meta-análise. Então, são uma série de trabalhos e lá você consegue fazer uma estatística, né? Uma validação científica. Eu vejo muito isso relacionado à monenzina e à colina, né? Então, muito material, né, que vem da utilização da monenzina e da colina. Lógico que nem sempre é possível a meta-análise, né? Então, quando a gente fala muito de aditivo fitogênico, né, que eu comentei no começo, é novo. Ainda não tem número de publicações que permita. A monenzina tem quantos anos? 60? Vou chutar, 60 anos, né, de história. Mas ainda não tem, né? É tudo novo. Então, eu percebo muito que as universidades buscam as empresas relacionadas a produtos de inovação, né? Produtos fitogênicos, novas marcas, e consegue uma publicação bem mais significante.
né, hoje no mercado do que talvez não trabalhar com aditivo. Então, isso vem crescendo muito. Então, alguns trabalhos ainda não é possível, né, quando a gente entra um pouco nessa linha. Mas, assim, tem muita coisa, né? Quando você começa a aprender, começa a entender o princípio ativo de cada produto, né? E aí você procura, faz uma pesquisa mais robusta, né? Aí você fica deslumbrado. Então vamos lá, vamos fazer um parêntese no que eu disse, gente. Se realmente é uma tecnologia nova, que ainda não detém uma gama tal de publicações que permita uma meta-análise, não é por não ter a meta-análise que aquele material em específico não seja Isso. também de Qualidade. alta resposta. Na verdade, a meta-análise ela traz segurança, né? Então, 1.500 trabalhos compilados para fazer um resumo. Barbaridades. É uma grande segurança, né? Então, é extremamente importante. Aí depois você vai para a pesquisa. Mas a gente está falando, quantos produtos hoje tem uma pesquisa científica, né? Dentro da instituição, que traz, né, uma comprovação, um acompanhamento. Então, é nesse sentido. Entendi. Quantos tem meta-análise? Né? Eu acho que isso é uma questão. Porque quando você fala em aditivo, tem muito aditivo. Qual que eu vou comprar, né? Qual que eu vou colocar na minha dieta? Né? A monensina já falou que é indispensável. Ela já está lá. É indispensável. Né? Ela tem inúmeras características positivas. Aí o pessoal fala, ela produção de metano, está relacionado, não está? Então, existe, né, meta-análise para esse tipo de produto, mas o que não tem que estar comprovado. E cada vez mais gerar material científico. Gerar material. E as pessoas precisam se interessar por isso. Né? E nem sempre também, a gente está falando de material de universidade e tal, mas assim, trabalho em produtor também é significativo. Né? Quando você consegue fazer uma comparação, quando você consegue, agora falando já um pouco mais distante da parte científica, né? Mas quando você consegue colocar num produtor e vai colocando no outro produtor e vai funcionando, né? Você conseguir ter um relato daquele círculo de convivência, digamos assim, entre os produtores, do que realmente faz diferença. Daquilo que a vaca está te dizendo, né? Daquilo que a vaca está te dizendo. Muitíssimo interessante. Tem trabalho, às vezes, que eu já fiz algumas pesquisas, né? Lá deu 1,5 litro de leite. 1 litro, vamos dizer, 1,3 litros. Mas quando eu coloco lá no produtor, isso supera. Porque a propriedade é diferente de uma universidade, não é a mesma coisa. Né? Lá é tudo controlado, é tudo bonitinho, e quando a gente vai no produtor, às vezes tem outras dificuldades, né? Então, para fazer o aditivo funcionar, tem que estar bem atento. Né? Manejo, tudo. É só vender, é fácil, né? Mas e daí depois? Além, obviamente, de um ionóforo da monenzina no rumen, o que mais casaria pensando em complementariedade? Para a gente finalizar essa análise tua sobre aditivos ruminais. Tu diz um aditivo além da monenzina? Ou ela sozinha já seria suficiente para... Não, ela seria. Só que ela faz sinergia, né? Com outros, pode fazer com outros aditivos. Ela faz, na verdade, ela trabalha bastante com as bactérias. Todo o alimento que a gente fornece hoje para o rumen, a gente fala que o rumen é um coração da vaca, né? Porque a população bacteriana do rumen cresce de acordo com o que ela come. Então, se eu dou uma dieta com mais fibra, eu vou favorecer a celulítica, né? As bactérias se degradam a celulose, por exemplo. Se eu forneço uma dieta com alto teor de amido, eu vou favorecer a milolítica. Então, a monenzina, ela trabalha também relacionada a essas bactérias, mas é difícil, assim, linkar um produto, né, que faça sinergia com a monenzina. Eu acho que ela não interfere na adição, né, de outros aditivos. Qualquer coisa com ela... funciona, né? Dá liga. Hoje a gente vê muito óleo essencial, que também faz modulação de rumen, não é a mesma coisa, mas funciona muito bem. Né? Às vezes, eu vou fazer um trabalho científico na universidade. Se você pedir para retirar a monenzina, retira, senão ela está ali. Né? Então, ela faz sinergia, funciona. Até pensando em entender uma situação de campo, hoje muito mais usual seria você ter um tratamento testemunha com a monenzina
do que sem nada. Porque no campo comum. é difícil você ver no leite tecnificado uma vaca sem nada, né? É difícil. Do ponto de vista de metodologia e contraste. Falando de futuro, falando de pesquisa, para que caminhos está indo hoje o desenvolvimento de aditivos, do ponto de vista de futuro? Olhando o que se tem e para onde é que está caminhando as novidades nesse âmbito dos aditivos, Ju, na tua percepção? Difícil também essa resposta. É difícil saber, né? É que, sim, na verdade, assim, a minha área de atuação é muito relacionada a fitogênico. Certo. E nos E fitogênicos, especificamente, o que é que o pessoal da fitogenia está estudando? Muitos produtos, eles são provenientes de planta e de fruta, né? Então, existe hoje, vai se começar a pesquisar para bovinos, não só no Brasil. No Brasil talvez não tenha tanta, por exemplo, óleo de uva, semente de uva, enfim, no fornecimento de dieta de ruminantes. Aqui a gente não costuma ouvir, mas tem empresas que já vêm com a tecnologia para fornecimento. Então, eu vejo que a linha de fitogênico está crescendo bastante, mas não pensando em substituição do ionóforo, né? Até a gente não falou tanto em discussão, será que um dia vai proibir o ionóforo ou não? O que vai substituir um ionóforo hoje na dieta de ruminantes? Então, deixando o ionóforo de lado, que já tem inúmeras pesquisas, eu vejo que o mercado está indo bastante, avançando muito, né, para a linha de fitogênicos, para bovinos. E aí entra a pesquisa, a maioria dos produtos é de planta ou de fruta, né? Então, a gente sabe que o rumen degrada, será que vai passar, não vai passar? Precisa Tem que proteger. ser protegido. Então, tem que entender do rumen para daí fornecer, né, o produto. Então, aí que está a questão da validação. Então, será que funciona? Isso a gente vê muito, né? Será que o fitogênico hoje vai funcionar? Qual que é a relação dele com o rumen, né? Então... É nessa instância que a nutrição ela passa a flertar bastante com a farmacologia, porque se nós formos fazer um ensaio passado, o que muito se tem de fármaco hoje, de remédio em si, ele vem de plantas ou algum extrativo que envolva bactéria, que envolva fungo, né? Então tudo parte da natureza. E nessa realidade, em se tratando desses aditivos fitoterápicos, não no rumen, mas no resto do corpo do animal, onde é que mais está se focando isso? É fígado, é coração, enfim, quais são as principais finalidades do que se tem de novo e do que se está buscando? Agora você comentou do fígado, né? Eu trabalho com um produto hoje, não vou citar o nome, mas ele vem proveniente de 4 plantas, que seriam 4 ervas, 4 chá, a gente fala, né? Uma mistura de 4 chás para o 4 bicho. plantas. Olha é um aí. produto que vem da Índia, né? Não é brasileiro, mas ele tem essa composição dessas 4 plantas e ele é rico num princípio ativo específico para fígado, né? Então, ele trabalha diretamente ligado ao fígado, daí a gente pensa, será que é necessário proteger o fígado da vaca ou não? Né? Isso é uma conscientização mais do produtor, né? O fígado realmente ele é esquecido no animal. Nós, seres humanos, esquecemos do nosso muitas vezes. Mas quando a gente fornece um suplemento que trabalha diretamente a nível hepático, muda muita coisa. Muda o sistema imune, problema relacionado a doenças, né? CCS, diminuição de CCS. Então, não é só... engloba tudo, né? Então, melhora todas as características. Não é só a produção de leite. Né? O fitogênico não está relacionado só à produção de leite. Está relacionado à prevenção de doença. Como a gente falou, né? O chá da avó, que a avó dava para a gente tomar, né? Isso aqui faz bem, faz bem, faz bem. Então, para o animal também faz. Está disponível para a vaca hoje também. E falando de fígado e um aditivo que você citou no passado, aí, há pouco na pergunta, a colina, a biocolina, enfim, também é nessa linha que ela vai atuar. Sim, ele é esse produto específico, né, que vem das plantas, e aí ele é rico no princípio ativo, né, que é a fosfatidilcolina. Então, a principal função do princípio ativo é fígado, né, transporte de gordura. Então,
ela trabalha muito diretamente ligada ao fígado, transporte de VLDL, e aí tem inúmeras funções, né, que Transporta a gordura. Exatamente. E ela é importante no pré-parto, a gente falando já em colina, né, que é uma extremamente importante, né, quando a gente fala de pré-parto, porque o princípio ativo, na verdade, ele auxilia muito o fígado no momento em que ele precisa, né? Então, a vaca realmente, quando ela está pensando no ciclo, né, por exemplo, ela é o pré-parto. Então, ela está se preparando para parir, precisa de energia para o bezerro nascer. Então, ela tem um desgaste energético muito grande, ela precisa de glicose. E aí, o fígado metaboliza. Aí, pariu. E agora? A vaca não consegue comer direito, ela precisa de glicose, porque ela precisa produzir leite. Então, ela diminui o consumo de matéria seca, mas ela precisa da mesma energia quando ela estava consumindo. E aí, o fígado se perde, ele sobrecarrega. Então, tem muitas enzimas, enzimas do fígado, né, que aumentam muito no período de transição. E aí, quando você fornece aditivos, né, ricos em fosfatidilcolina, a colina em si, ela diminui, né, esse processo, digamos, de inflamação do fígado. Então, isso é benéfico, favorece. Tem que relacionar muito com o manejo. Todos os aditivos que a gente está falando, sempre relacionar manejo. Pensando no pré-parto, é a mesma coisa. Para que realmente a resposta chegue. Fazer o pré-parto correto, 30 dias antes, 30 depois, que às vezes não é possível fornecer, né, uma ração de pré-parto no pós-parto. Às vezes nasceu, já vai o animal, mistura com os outros e você não dá aquela atenção que ela precisa. Que a vaca bem manejada no pré-parto e pós-parto é a que vai te dar leite na lactação. Mais resultado. Né? É mais resultado. E esse é um ponto que a Campo eu sempre tenho tido muita atenção em evidenciar a resposta positiva que se tem, sobretudo quando nós temos os 30 primeiros dias, ou pelo menos 20 primeiros dias pós-parto, em ter uma dieta adequada para essa fase. Para as boas fazendas leiteiras, já é ponto pacífico, já não se discute fazer ou não fazer pré-parto. Isso se tornou uma necessidade. Agora, o pós-parto ainda é um grande passo que precisa ser dado e entendemos plenamente que muitas vezes as propriedades leiteiras, principalmente de poucas vacas, de pouca envergadura estrutural, têm uma certa dificuldade em fazer essa separação. Mas a composição da dieta de pós-parto em amplos sentidos, não só no que diz respeito a aditivos, mas dos macronutrientes também, ela é muito diferente das demais categorias. Exato. Então, o pós-parto realmente é coração do processo para a coisa funcionar. Exatamente. Meus amigos, eu gostaria nesse momento fazer um parêntese, Juliana, sobre uma grande conquista que tivemos ao longo dessa semana. Nós passamos de 1.000 seguidores no Instagram, a gente já está perto aí, falta um pouquinho para atingirmos também 1.000 inscritos no nosso YouTube e eu gostaria demais que a todos vocês que assistem, que gostam do nosso conteúdo, do nosso programa, divulguem a quem possa interessar. Conversa com Leite existe para trazer boa informação técnica, informação científica para enriquecer a nossa cadeia leiteira. E aproveito esse momento de agradecimentos também para colocar aqui o nosso reconhecimento às empresas que nos apoiam financeiramente. Cito a Lely, a Gelgás, Bonete Agronutri, Rações Batavo e Rumo Nutrição Animal. Muitíssimo obrigado pelo esforço, pelo empenho de estarem lado a lado conosco neste grande projeto de levar a cadeia leiteira cada vez mais à frente, cada vez mais fortalecida. E o futuro, Juliana? Como é que você enxerga a nutrição animal, os desafios do leite, os desafios pecuários para essa próxima década? O que é que vai acontecer na tua bola de cristal? Como é que você enxerga 2033? Na verdade, o que eu gostaria de enxergar? Isso. Não sei se é o que eu enxergo. É uma produção de leite estável, isso falando em pagamento de leite. Seria um grande desafio. Sem aquela curva, né, que a gente fala que todo ano oscila. Uma hora tá aqui, outra hora tá aqui, uma hora tá aqui, o produtor tá bem, daí de repente vai o leite lá para baixo.
Então, o que eu gostaria, né, o que eu espero é que isso suba e não oscile mais. Suba e fique em cima. Fica em cima. Só que, lógico, cada ano muda, né? Tem toda a parte de tendência de mercado, entrada de um outro leite no nosso país, saída, enfim. Então, tem muitas variações. É muito instável. Infelizmente, o leite ainda é instável. Né? A gente não consegue, não consegue prever o mês que vem. Próximo mês, janeiro de 2024. A gente sabe que no verão realmente a tendência é diminuir, né? Mas eu não consigo prever. Será que no ano que vem, na metade do ano, no inverno, vai estar bom ou não vai estar bom? Não sabemos. É uma reflexão complexa. E É no uma universo dos aditivos em si, eu entendo que exista essa oscilação, né? Uma vez que o mercado está em baixa, Existe. o produtor acabe tirando tecnologia. Existe. Principalmente a gente está falando de fitogênico, né? Então, são produtos que entram numa linha de alta tecnologia, né? Eles entram na dieta com mais tecnologia. E quando existe essa instabilidade, o que o produtor corta, né? Geralmente é o aditivo, que é o que dá mais gasto. Só que tem que sempre pôr numa balança, né? Porque às vezes um aditivo vai potencializar a tua produção de leite. Então tem que visualizar pelo outro lado. Se eu potencializar, eu vou conseguir produzir mais leite. Então eu vou pagar o aditivo e vou ganhar mais. Mesmo tendo todos esses problemas. Às vezes falar é fácil, né? Mas quem tá lá no dia a dia, né? Como que pensa, como na caneta lá, né? O que eu vou tirar? Isso é dramático. É dramático. Qual ração eu vou fornecer? Aditivada ou uma combate, por exemplo? Aditivada me dá mais leite. Então, Até que ponto que o custo-benefício é bom, né? até que ponto, né? São os dramas. São dramas. Juliana, aprendi demais na nossa conversa hoje, muito produtiva. Eu entendo que os produtores também gostaram muito do que ouviram. Deixe uma mensagem final para o nosso público do Conversa com Leite. Mensagem final, né? Vou deixar mais específicas para os produtores de leite. Isto aí. Não desistam. A gente tá junto. Eu sou apaixonada pela bovinocultura de leite. Sou muito apaixonada e aí quando eu vejo esse problema, né, que você vai no produtor e tem muita tristeza. Agora quando começa a cair o leite, a gente escuta muita... É uma reclamação, mas é uma reclamação entendível, né? Que o produtor não consegue dar a volta, não consegue dar o giro, aí acabam desistindo e vendo os animais e a vaca vai para açougue, e aí depois você não consegue mais encontrar vaca, sabe? Então, tem que se manter firme aí na produção, acreditar que o mercado vai melhorar e não desistir. Sem dúvida nenhuma, é esse o caminho. E eu cometi um erro, um esquecimento com você hoje. O dia de trabalho foi intenso e corrido e eu esqueci de trazer o leite para o Conversa com Leite, para o nosso tradicional brinde. Vai ficar para o segundo convite que vou lhe fazer em breve. Então tá bom. Muito obrigado pelo teu tempo, pelas informações, por ter aceitado o nosso convite. Deus abençoe muito tua caminhada, tua carreira e as portas e o microfone do Conversa com Leite sempre estarão abertas para você. Muito obrigada. E para os amigos de casa, mais uma vez, obrigado por terem estado conosco até agora e na segunda-feira que vem tem mais. Um abraço, fiquem todos com Deus. Os Lely Centers é um conceito de distribuição da Lely. A gente identifica uma região com potencial vendedora da linha dos equipamentos da Lely e a gente faz com que aquele Lely Center ele monte toda a estrutura para que possa atender de uma forma bastante ativa, bastante positiva aos produtores de leite daquela região. Os Lely Centers aqui no Brasil eles estão localizados principalmente na região sul, né, onde nós estamos próximo à nossa sede, né, no estado do Paraná. Também nós temos um trabalho já feito e realizado em Minas Gerais, né? E estamos também iniciando o trabalho no estado de Goiás. A Bonete Agronutri busca diariamente novas tecnologias para que o seu rebanho possa produzir mais leite e mais carne com eficiência e economia.
Pensou nutrição, pensou Bonete Agronutri. Somos uma empresa que busca hoje trazer o que tem de melhor no mercado, buscando hoje todo o Brasil e América Latina. Nossa visão, nossa missão é ser o maior fabricante do segmento de pecuária de leite e gado de corte, buscando constantemente inovação em nosso parque fabril, linha de produtos cada vez mais inovadoras, com uma equipe nossa lá fantástica, produzindo o que tem de melhor no mercado, buscando pesquisa e desenvolvimento, trazer realmente ao mercado o que tem assim para trazer confiança, credibilidade. Produzir alimento é um ato que exige dedicação, trabalho e carinho. É assim o dia a dia da pecuária. Mesmo na rotina se buscam alternativas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Inovar buscando a rentabilidade, mas comprometidos com a sustentabilidade. Esse é o novo rumo da eficiência alimentar. Foi com este propósito que esta empresa nasceu. Em nosso trabalho, valorizamos as relações de amizade, produzindo alimento de qualidade. E por meio de uma marca responsável e consciente, acreditamos na criação de novas formas de progresso, trazendo maior desenvolvimento para os nossos clientes. Nosso melhor ingrediente é entender o produtor e as necessidades de sua rotina. E através do nosso trabalho, construímos laços, aprimoramos técnicas e crescemos juntos. Todos os dias, buscamos o novo, com tecnologias validadas por pesquisas de uma equipe preparada para oferecer o melhor. Como fornecedor de nutrição animal, trabalhamos para garantir o melhor produto final e que garanta a segurança do alimento que você consome todos os dias. Com uma linha abrangente de produtos que auxilia na saúde, longevidade e produtividade dos animais dos diversos sistemas produtivos atendidos. Já parou para pensar como será o amanhã? A escolha certa hoje constrói o sucesso que virá. Rumo Nutrição Animal.